Olá, pessoal! Hoje eu vou ensiná-los a resolver adição, subtração, multiplicação e divisão de radicais. Então, nós temos duas situações. A primeira é com radicais semelhantes. O que significa isso? Que aqui nesse exemplo, ó, raiz de 5 são semelhantes. Raiz de 2 são semelhantes. E aqui também, raiz de 5 são semelhantes. Então, nessa situação aqui, todas elas, dei 3 exemplos para vocês, é tudo muito simples. Nós vamos somar o que está fora do radical. Então, nós temos 7 mais 5, 12. E o que nós vamos fazer com um radical semelhante? Nós vamos apenas repeti-lo. Então, eu tenho aqui, ó, 10 mais 5, 15. Resolvi a parte de fora. E a parte do radical que é semelhante, só repete. Outra vez, olha, 8 menos o 3. Nós temos quanto? 5. E a parte do radical, que é semelhante, repete. Depois, outra situação, nós temos a situação com radicais não semelhantes. Então, nós temos aqui agora raiz de 12 mais raiz de 48. Então, qual que é a ideia aqui? Deixar esses radicais semelhantes. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos deixar a raiz de 12, ou seja, o número 12, nós vamos escrevê-lo de outra forma. Para escrever 12 de outra forma, nós vamos decompor o 12. Decompondo o 12 em fatores primos, nós temos 12 dividido por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 e 3 dá 1. Nós temos o 12 escrito desta forma, 2 ao quadrado vezes 3. Vamos fazer a mesma coisa já com o 48. 48 decompondo, nós vamos ter 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3 e 1. Ou seja, o 48 eu posso escrevê-lo 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes o 3. Então, agora, aqui no lugar do 12, dentro do radical, no lugar de eu colocar 12, eu vou colocar 2 ao quadrado, vezes 3, mais... No lugar do 48 escrito dessa forma, eu vou colocá-lo escrito desta forma. Então, eu tenho 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3. Antes de somar agora, nós podemos simplificar esse 2 com esse índice. Se eu simplifiquei, esse 2, ele cai fora do radical e o 3 permanece. Esse 2 e esse 2 foi simplificado com esse índice, então 2 vezes o 2 cai fora do radical. Então, 2 vezes 2, 4 cai fora do radical. E o 3 permanece. Agora, ficamos com radicais semelhantes, que é a mesma situação ali de cima. Então, o de fora com o de fora. 2 mais 4 dá 6. E o que a gente faz com o radical? Repete. Então, a resposta é 6 raiz de 3. Fiquem comigo que eu vou resolver essa mesma questão de uma outra forma. Continuamos agora com a mesma questão, só que nós vamos resolvê-la sem aplicar a decomposição em fatores primos, de uma forma mais direta. Então, eu posso fazer da seguinte forma, mas continuando com a mesma ideia, vamos transformar a raiz de 12 e a raiz quadrada de 48 em radicais semelhantes. Então, eu posso pensar mentalmente da seguinte forma, dois números que multiplicados dá 12, onde um deles tem a raiz exata. Então, só pode ser o 3 vezes o 4. Vou pensar da mesma forma com o 48, dois números que multiplicados dá 48, onde um deles tem a raiz exata. Então, é o 3 e o 16. Aí, a raiz quadrada de 4 é 2, então o 2 cai fora do radical. Repetimos o 3. Mais, a raiz quadrada de 16 é 4. Repetimos o 3. Ó, os radicais ficaram semelhantes. Então, 2 e 4 dá 6. O que a gente faz com o radical? Repete, porque em adição e subtração de radicais, nós repetimos o radical semelhante. Acabamos de ver adição e subtração de radicais. Agora, nós vamos ver multiplicação e divisão de radicais. Também temos duas situações. A primeira, quando os radicais têm o mesmo índice, então, ó, índice 2, índice 3, índice 2.
E a outra situação aqui é quando os índices são diferentes. Olha, eu tenho 2 e 3 são diferentes. Então, primeiramente, esse caso aqui, vejam. Nós vamos multiplicar os radicais ou dividir da seguinte forma, é bem simples. Se os radicais têm o mesmo índice como aqui, nós vamos repetir o radical e repetir o seu índice. Embora não apareça, mas vocês sabem que aqui nós temos o índice 2. E vamos multiplicar os números de dentro. 3 vezes o 2, 6. Aqui, olha, índices iguais de novo. Então, nós vamos repetir o radical e o seu índice. Aí, nós vamos multiplicar o de fora com o de fora. 2 vezes o 3, 6. E o de dentro com o de dentro. 5 vezes o 2, 10. Na divisão, é da mesma forma. Nós vamos repetir o radical e o seu índice. E agora é divisão. Então, o de dentro dividido com o de dentro. 30 dividido por 6, 5. Agora, como é que nós vamos resolver radicais quando os índices são diferentes? Então, primeiro passo, os índices precisam estarem iguais. Então, nós temos que deixar o índice igual. Como que nós vamos fazer isso? Aqui nós temos o índice 2 e aqui nós temos o índice 3. Então, nós temos que deixá-los iguais. Como? Nós vamos multiplicar o índice aqui por o índice do outro radical, no caso, o 3. E o 3, nós vamos multiplicar ele pelo índice do anterior, que é 2, ficando da seguinte forma, ó. O radical, 2 vezes o 3, 6. E o outro radical, ó, 3 vezes o 2, 6. Pronto, os índices são iguais, mas aí tem um detalhe. Não aparece, mas aqui nós temos o 2 está elevado a 1. Então, o que acontece? Se eu multipliquei esse índice por 3, obrigatoriamente eu tenho que multiplicar o expoente aqui por 3. Se eu multipliquei esse índice por 2, eu tenho que pegar o expoente aqui e também multiplicar por 2. Então, nós teremos aqui, ó, 2 elevado ao cubo. E nesse outro, nós temos o 3 elevado ao quadrado. Bom, agora temos os índices iguais. Então, nós podemos aplicar a mesma situação ali, né? O de dentro vezes o de dentro. E repete o radical e seu índice. Então, nós temos 2 ao cubo, 8. Vezes 3 ao quadrado, é 9. Conclusão, resposta final, raiz sexta de 8 vezes 9, 72. Temos aqui mais um exemplo, só que com a divisão. Então, vejam de novo, olha, eu tenho o índice 2 aqui e o índice 4 aqui. Nesse caso, nós vamos fazer da seguinte forma, deixar esse índice com o índice 4. Como que o 2 pode virar o 4? Eu posso multiplicar esse 2 por 2. Então, lembre, aqui é 1. Se eu multipliquei o índice por 2, eu tenho que multiplicar o expoente por 2. Então, nós vamos ficar com esse radical, ó, 2 vezes o 2, 4. E aqui, 5 ao quadrado. Nesse daqui, ó, já tá 4. Então, o que a gente faz? Só repete, eles já vão ficar com os mesmos índices. Então, índice 4, índice 4. Então, eu posso dividir. Então, nós vamos fazer da seguinte forma, ó, 5 ao quadrado é 25, dividido por 5. E 25 dividido por 5 é 5. E o radical repete. Aí, pessoal, era isso. Nós vimos adição, subtração, multiplicação e divisão de radicais. Qualquer dúvida, deixem nos comentários.